Boa tarde a todos que nos acompanham nesta live. Eu quero começar dizendo que nós vamos todas as tardes continuar fazendo essa prestação de contas, informações atualizadas sobre a cidade, mas em especial, claro, o tema que nos aflige no momento a todos, que é o tema do coronavírus. Então, eu gostaria, inclusive, de começar esta live agradecendo e cumprimentando, parabenizando a atuação de todos os profissionais da saúde, em especial, que estão no front, que estão na frente, atuando nas unidades de saúde, nos postos de vacinação, nos prontos-socorros, nas UPAs. Eu quero realmente dar o meu fraterno abraço e um cumprimento cidadão pela dedicação, pelo talento, pela vocação de todos os profissionais da área da saúde. Mas quero também parabenizar a outros profissionais que estão também se expondo pela causa. Os profissionais da imprensa, aqueles que se dedicam a levar a informação, a comunicar, a fazer com que a boa e verdadeira informação chegue a todos, porque a nossa luta agora, ela envolve, sobretudo, conhecimento, informação, estratégias para que a sociedade possa conjuntamente atuar, se proteger e, com a proteção, evitar a contaminação. Por isso, eu cumprimento também a todos os profissionais dos meios de comunicação, jornalistas, comunicadores, radialistas, internautas, a todos aqueles que estão se dedicando a bem informar. Bom, e por falar em informação, é muito importante nós aproveitarmos este momento para esclarecer coisas, para informar adequadamente. Nós estamos vivendo um momento de tensão, angústia, mas também um momento de fake news. É impressionante. Impressionante como se utilizam de alguns meios de comunicação para deixar mais terrorismo nas pessoas, mais terror, espalhar a inverdade, com objetivos são objetivos políticos, mesquinhos, e muitas vezes só o terror pelo terror. Então vamos lá, algumas informações importantes. Nós estamos numa luta para aquisição de mais medicamentos, insumos, equipamentos, no Brasil todo, aliás, no mundo todo, né? Neste momento, há uma procura muito intensa dos equipamentos de proteção individual, álcool gel, todo mundo procurando no mundo, comprando os equipamentos, os países se preparando para evitar o pior. Não é diferente aqui no Brasil e não é diferente em Belém, mas, felizmente, nas nossas unidades avançadas, quero destacar aqui as UPAs, pronto-socorros, nós estamos com álcool em gel, estamos com as máscaras para os nossos servidores, para os nossos funcionários, para a equipe médica, enfermagem, técnicos, a equipe da assistência à saúde está coberta. Eu estou falando isso porque botaram aí no meio de comunicação que não teria máscara, não teria EPI lá na UPA da Sacramento. Não é verdade. Nós estamos com os equipamentos de proteção individual, a diretora, a nossa Odete, enfermeira dedicada, que lidera com muita vocação e amor à defesa da saúde pública, ela está lá cumprindo as portarias do Ministério da Saúde, ou seja, a distribuição dos EPIs, que são chamados equipamentos de proteção individual, como máscara, são distribuídos de maneira a que o servidor seja protegido e que não haja desperdício de materiais. Estão cumprindo à risca a portaria do Ministério da Saúde. Também foram dizer, e aí a gente aproveita para começar a responder algumas questões da própria imprensa, e recebeu informações, e nós vamos aqui também começar a dar respostas. Mas vamos lá. Se nós estamos adotando alguma medida protetiva com relação aos coletores de recicláveis. Sim, a CESAM eu acionei, nós estamos mantendo uma interlocução com líderes de catadores e a CESAM está articulando, inclusive com empresas, a disponibilidade imediata
das luvas, né, aquelas luvas de proteção para o catador, aquelas luvas grandes. Então, EPIs estão sendo disponibilizados imediatamente, luvas, e a gente está logo procurando também máscaras, mas as luvas e sabão para lavagem, a gente sabe que o principal é a higienização. Então, logo para essa equipe, esses grupos que nos procuraram, nós já estamos com a CESAM, já providenciou e está disponibilizando esses materiais imediatamente, luvas e sabão. Para os garis, fui orientado para as empresas contratadas pela prefeitura, foi determinado que os garis da coleta de lixo, eles devem ter os equipamentos todos de proteção individual, que já tem, bota, luva, mas adicionalmente agora também a máscara. Já houve esse encaminhamento para as empresas, e o secretário me disse que já estavam sendo cumpridas essas exigências. Medidas mais enérgicas com referência às aglomerações. Nós estamos adotando medidas que elas vão gradativamente sendo mais rigorosas quando a gente verifica o descumprimento. Por exemplo, bares e restaurantes, todos estão fechados. Não só os bares e restaurantes de shoppings, de supermercados, os shoppings nas ruas, como os bares e restaurantes nas ruas, como também o das feiras. Tá? No próprio Ver o Peso, houve o fechamento de todas aqueles boxes que trabalham com comida, para evitar aglomerações maiores, né? A permanência das pessoas no ambiente. Fechamos no domingo a Feira do Artesanato e também da exposição dos industrializados na Praça da República. Então isso mexe com a economia de muita gente que não tem dinheiro guardado, né? Isso nos angustia muito, a gente espera que esse período de paralisação não seja muito longo. Houve aí um excesso nos supermercados, mas me parece que foi muito mais pela coincidência dos frequentadores já dos supermercados com alguns postos de vacinação que o governo do estado colocou dentro do supermercado. Aconteceu uma aglomeração em alguns supermercados e a gente até reorientou que nos ambientes onde já há natural fluxo de pessoas, que a gente evite colocar mais ainda a vacina. Os supermercados, inclusive a orientação que nós temos dado é para que as pessoas estejam lá nos horários de menor intensidade de clientes, de manhã cedo. Os idosos podiam ir cedinho logo, 6 horas da manhã, 6h30, né? Que aí tem pouca gente e o risco de contato é menor. Também às 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, 4 horas, são horários de menor fluxo. Então, que as pessoas com maior vulnerabilidade e risco poderiam ir nesses horários. Também foi determinado, num entendimento com a própria Associação dos Supermercados, que todos os supermercados devem fazer a higienização com álcool em gel dos carrinhos e das cestas, né? Então, todas as vezes que houver a utilização dos carrinhos e das cestas pelos clientes, deve haver a higienização desses equipamentos dentro dos supermercados. Nós ainda não determinamos um horário diferenciado para as feiras livres. As feiras livres, elas continuam abertas, a gente insiste em pleitear, em reivindicar, em recomendar que a população tome cuidado de não ficar em aglomeração, mas nós estamos tendo cuidado ainda de não fechar as feiras, para não causar ainda mais aflições e angústias. Nós temos que estar numa luta permanente com prioridade número 1, saúde. Saúde é prioridade número 1. Mas a gente tem que estar fazendo também a busca de um controle para evitar fechar tudo e, de repente, nós temos aí uma paralisação da atividade econômica por um prazo muito longo. Lembrando que ainda, aqui no Pará, nós só temos 5 casos, o que é muito bom para a gente controlar mais ainda, para nós estarmos adotando medidas de isolamento social, mas sem paralisar a economia.
É essa equação que não é uma equação simples, mas eu sempre tenho recomendado, por exemplo, se alguém tem que fazer compras, que não vá o idoso, que não leve criança, nem para a feira, nem para o supermercado, é bom ir uma pessoa apenas, se desloca, vai lá, faz a compra e depois vai embora. A higienização nos restaurantes que estão trabalhando com delivery, tem as visitas da fiscalização da vigilância sanitária. Todos os restaurantes estão submetidos à vigilância sanitária, que faz a fiscalização eventual, né, por amostragem. E a gente continuará, óbvio, intensificando essa fiscalização. Essas foram as perguntas da Luciana Cavalcante, do UOL. De internautas, tem perguntas? Prefeito, tem uma pergunta aqui de vários internautas que o senhor comentou, inclusive ontem, mas hoje as pessoas estão falando de novo, em relação às igrejas. Estão falando aqui que muitas igrejas continuam aglomerando uma quantidade significativa de pessoas. Bom, nós precisamos até ter essas informações. Eu tenho conversado com os líderes religiosos, várias igrejas suspenderam já, seja Igreja Católica, seja igrejas evangélicas, suspenderam, né, as missas e cultos, e a gente precisa receber essa informação para deslocar a equipe, para ir fazer a interlocução com quem for responsável no ambiente. O apelo é não haver aglomeração. O decreto municipal de não aglomeração se reporta a qualquer tipo de atividade, qualquer natureza de atividade. Ora, cultural, esportiva, social, também religiosa. Porque o que é importante nesta hora é que todo mundo, sobretudo nós que acreditamos em Deus, nos juntemos em oração, mas não a juntança física, ou seja, a unidade espiritual, né? Não é estar todo mundo no mesmo ambiente para provocar a contaminação. Mas é importante, se o internauta tiver a informação, nós garantimos aí o anonimato e a gente faz uma visita com a nossa equipe para orientar, conversar e, se for o caso, até, se necessário, mostrar o decreto, né, e a responsabilidade de cada um. O Fernando lhe pergunta, prefeito, se é possível prever quantos leitos em Belém serão destinados a pacientes com casos confirmados da Covid-19. Bom, nós estamos, neste momento, fazendo os preparativos. Nós já temos alguns leitos, né? Acabamos de encaminhar para o Ministério da Saúde e também para a Secretaria de Estado algumas opções. Nós temos um hospital que a Prefeitura possui, que é o Hospital Dom Zico, que com a entrega do hospital, do novo pronto-socorro de Guamá, nós fizemos algumas obras de ajustes no Dom Zico. Então lá no Dom Zico nós já temos 10 leitos de UTI e além desses 10 leitos de UTI, mais 50 leitos. Está ofertado para o coronavírus, já disponibilizamos esse hospital. O Hospital da Beneficente Portuguesa, que já tem contrato com a Prefeitura, também oferece mais 10 leitos de UTI, além daqueles que nós já temos. Então, o município de Belém já dispõe de uma rede com diferentes hospitais com leitos de UTI. Mas, além desses, estamos já com mais essa opção, com esse número de leitos. O Estado também está trabalhando para preparar estruturas adicionais. Então, nós estamos caminhando, porque precisamos adquirir mais respiradores, e nós pedimos ao ministro a aquisição para o próprio Hospital Dom Zico, já que lá, como nós temos vários leitos de enfermagem separadas, poderia também cada enfermagem dessa se transformar num local de intensivo atendimento com respiradores. Mas estamos nos preparando. Ainda não temos o alarme que já acendeu em outras cidades brasileiras. Aqui mesmo, Manaus, já tem no Amazonas 47 casos. É um número já bastante expressivo. Aqui no Pará, nós continuamos com 5. Não houve alteração. O último caso foi aquele de Marabá. Nós não temos nenhuma transmissão local ainda detectada, apenas esses 5 casos importados.
Tem outra pergunta aí do internauta? Tem. A Mônica pergunta quando é que irão ser convocados os estudantes de medicina e enfermagem, os estudantes voluntários. A Mônica pergunta sobre a questão dos voluntários. Nós já estamos com o nosso departamento de educação continuada, o núcleo de educação continuada é articulado, já tem muitos jovens que se inscreveram e a determinação é a convocação imediata, porque já podem se juntar no esforço do atendimento que nós já estamos fazendo, inclusive nesse momento com a ampliação da oferta da vacinação. Então, se ainda não foram chamados, conforme a Mônica relata, eu vou já ligar para o secretário acabando esta reunião, porque nós precisamos muito potencializar a presença dos estudantes de último ano de medicina e enfermagem. Vou passar agora também aqui para algumas perguntas da imprensa. A TV Liberal diz que alguns trabalhadores do PSM do Guamá denunciam que estariam sem estrutura de material básico, como máscaras e álcool em gel. Eu, logo agora, antes dessa live, eu liguei logo para a diretora, para a Iracilda, para saber se havia algum risco de nós não termos álcool em gel neste momento e máscaras. Ela me disse que o pronto-socorro está abastecido. E até adicionalmente eu quero informar que a Prefeitura conseguiu articular ontem a aquisição de milhares de frascos de álcool em gel que estão sendo entregues hoje. Então, não só o pronto-socorro do Guamá está abastecido, como também está garantida a permanência do abastecimento. Outra informação importante é que o Ministério da Saúde já encaminhou máscaras para o nosso estado, estão chegando na sexta-feira, e uma parte dessas máscaras será destinada à Prefeitura de Belém para nós entregarmos aos nossos profissionais da área de saúde. Uma outra pergunta, se nós pretendemos adiar a cobrança do IPTU por causa da crise financeira desse momento. Sim, nós temos um decreto, que eu vou aqui dar conhecimento, que trata do seguinte, são vários assuntos, não é só a questão cobrança, adiamento da cobrança do IPTU. Nós vamos suspender, já suspendemos até o dia 30 de abril, todas as execuções fiscais, protestos e ações fiscais. Ou seja, até o dia 30 de abril estão suspensas essas execuções fiscais, que são as ações judiciais, suspensos os protestos e suspensas as ações fiscais, que são as ações de fiscalização que vão para dentro das empresas. Sendo que as execuções fiscais e protestos alcançam pessoas jurídicas e físicas, né? Todo mundo que for devedor. Prorrogamos o vencimento da cota única do IPTU até o dia 10 de abril, com desconto de 7%. Então, até o dia 10 de abril, desconto de 7% permanece. Mas prorrogamos até o dia 10 de maio a TLPL. TLPL é a taxa que todas as empresas pagam para o seu funcionamento. TLPL. E nosso programa de parcelamento das dívidas dos impostos tributários foi agora autorizado com 100% de desconto dos juros e multas. 100% de desconto de juros e multas. Isso alcança aí todos os devedores. Mas também para os feirantes, uma notícia, todos os feirantes, todos os trabalhadores do mercado, dos mercados de Belém, terão agora, abril, maio e junho, suspensa a obrigação do pagamento das taxas, é o chamado preço público. Então, todos os feirantes de Belém e todos os trabalhadores dos mercados municipais não pagarão, estarão suspensas essas cobranças, abril, maio e junho. Esses 3 meses, no sentido da gente dar um fôlego, um oxigênio, em razão das paralisações de muitas atividades e da redução de outras, que não pararam, mas os clientes se afastaram muito.
Tem alguma outra aí da... Tem, prefeito da imprensa, que o César Modesto, do Liberal, pergunta: prefeito, algumas cidades fora e dentro do Brasil começam a tomar algumas medidas junto aos moradores de rua. A prefeitura tem alguma ação voltada para eles? Qual? Ou pelo menos vai se pensar, existe preocupação com eles? Sim, com os moradores de rua nós temos preocupação constante com os moradores de rua. A prefeitura, ela tem centros POPs, 2 que nós criamos, um em Belém, um em Coraci. O que são esses centros POPs? São centros de acolhida, em que o morador de rua vai, tem um prato de comida, tem um banho, ele tem uma interação. Temos também os abrigos que a prefeitura mantém. Esses abrigos estão mantidos e agora nós vamos ampliar o atendimento do Centro POP para 24 horas por dia. Então essa acolhida vai ser também por 24 horas. Outra medida, nós já temos um consultório na rua, médico, psicólogo, assistente social, enfermeira, técnicos de enfermagem, que atende os moradores de rua. Nós estamos neste momento, nesta semana, contratando mais uma equipe de consultório na rua, para ficar exclusivo para os moradores de rua, exclusivo. Estamos também fazendo um plano que vai ser anunciado de hoje para amanhã, o plano de acolhida para quem tiver sintomas, que não tenha gravidade, morador de rua, um abrigamento para esses sintomáticos. Nós estamos fechando esse plano hoje. Graças a Deus não temos nenhum problema de suspeita até agora, mas nós já vamos montar a nossa estrutura imediata. Lembrando que grande parte dos moradores de rua tem dependência química, por isso a gente sempre manteve uma integração com o Centro de Atendimento Psicossocial, que faz medicamentos, consultas psiquiátricas, que Belém tem, mas também com comunidades terapêuticas. Nós mantivemos por um bom tempo, mantemos relação sempre com as comunidades terapêuticas, para que eles possam fazer tratamentos. Que são dependentes de crack, dependentes de pasta base, de cocaína, de álcool. E esses dependentes químicos, não adianta a gente dizer, vai na marra, leva para um lugar, porque eles não vão, eles têm a dependência química e nós temos que fazer um trabalho com os profissionais, né, da área psiquiátrica, com assistente social, fazer a acolhida dessas pessoas. E a gente está buscando alguns lugares, as proximidades de onde eles já vão habitualmente. Somando-se a isso, nós estamos numa articulação com organizações da sociedade civil, que sempre fizeram a ajuda de comida, sopão, que sempre deram, e que agora, com o problema do coronavírus, se afastaram dessa atividade. E nós estamos montando também uma ação imediata com eles, para que essa comida possa ser entregue nos nossos abrigos, nos nossos locais de acolhida, para evitar que eles sejam expostos, né, os contribuintes, colaboradores, mas também que os moradores de rua não tenham reduzidos, né, os alimentos que antes recebiam. Então, todas essas ações nós estamos integrando, lembrando que nós temos assistentes sociais, médicos, psicólogos, com larga experiência nessa relação com os moradores de rua, que não é algo que a gente possa fazer no estalar de dedos, é algo permanente, contínuo e agora crescente no sentido de conscientização. Mas, como eu disse, você esbarra também com a questão da dependência química, do transtorno mental, que uma parte também de moradores possui. Nós temos que compreender esta pluralidade, esta diversidade, esta complexidade e atuar com profissionais qualificados. Isso nós estamos fazendo e estamos ampliando. Feito, a redação do Roma News pergunta ao senhor que, anteriormente, que o senhor disse que iria fazer contato com os hospitais militares para disponibilizar leitos. Essa parceria foi concretizada? Estamos aguardando a resposta, nós já encaminhamos os ofícios para as forças militares. Não é algo simples, porque eles já têm a clientela deles, mas nós formalizamos na expectativa de que, se houver uma gravidade maior, que a gente possa contar com esses leitos. O Luiz Neto, que é um internauta, prefeito, alerta aqui para o senhor que ainda é possível ver em Belém muitos bares funcionando normalmente. Qual é a orientação do prefeito da cidade? Preciso da denúncia, né? Nós temos, pode ser aqui no nosso canal, você denunciar, como pode ser também pelo 153, que é o número da Guarda Municipal.
Outra pergunta aqui da imprensa é se já existe um cronograma de reposição de aulas para a rede municipal. Não, ainda não, porque nós ainda não sabemos se nós vamos conseguir retornar às aulas na quinta-feira da semana que vem, no dia 2 de abril, que é o que está previsto. Se o período de quarentena for suficiente, se houver algum sinal a nível do Brasil de não haver recrudescimento do contágio do coronavírus, sim, aí nós vamos sentar e fazer o planejamento. Nesse aspecto, nós estamos aguardando esse prazo. Nós estamos providenciando kits adicionais da merenda escolar, porque se houver a permanência da paralisação, aí nós já estaremos preparados com essa nova forma, essa modalidade que nós criamos nesse momento de crise, que, aliás, acabou depois sendo a própria orientação do Ministério da Educação, porque a ideia que alguns estados tiveram, alguns municípios, de que o estudante fosse buscar a merenda escolar no colégio, a quentinha, ela se mostra de grande exposição, né? Se o aluno vai, como no Rio de Janeiro, o aluno tinha que comer no colégio, acaba chegando lá, tem a convivência, então dá no mesmo de ir para o colégio para estudar. Como também alguns outros locais foram lá para receber a quentinha, então isso você promove a visita diária ao colégio. Então, dessa forma, nós estamos com essa nova modalidade, preparamos agora um kit com vários itens para esse novo momento, se houver a necessidade agora de complementação e de prorrogação do período de quarentena. O prefeito Atila Lima, da TV Liberal, diz que o decreto da prefeitura prevê o fechamento, pergunta, na verdade, se o decreto da prefeitura prevê o fechamento total do comércio de Belém. Não, o nosso decreto não prevê o fechamento total do comércio. Nós determinamos o fechamento dos shoppings, nós determinamos o fechamento de bares e restaurantes e determinamos que estão proibidos eventos de qualquer natureza que gerem aglomeração. As feiras e supermercados e farmácias e os laboratórios dentro do próprio shopping. O laboratório dentro do próprio shopping está mantido, nós não fechamos. Então, eu estou alertando que na rua, ou seja, o comércio de rua, as lojas, tudo, nós não fechamos. O que nós estamos orientando é evite a aglomeração. Como eu disse, nós não temos ainda nenhum caso de transmissão local. Temos 5 casos de transmissão importada. As nossas medidas, como eu disse, a gente não sabe o prazo que nós vamos precisar impactar com controle. Como? Escolas estão paradas, como servidores públicos com mais de 60 anos, como regra, estão dispensados, como hipertensos, cardíacos, diabéticos, graves, estão dispensados. Você já tem uma população muito grande que está dispensada de estar no dia a dia na rua. Já tem os idosos aposentados que não são para estar na rua. Então a gente já tem uma população que naturalmente deve se preservar em casa. As outras atividades, para manter a cidade funcionando, a sua economia mesmo com uma redução muito grande de atividade, estão mantidas. Prefeito, a Maria Silva pergunta ao senhor se, em decorrência da pandemia, serão mantidas as datas dos concursos da SEMEC e da SEMAD. Como é o nome da internauta? Maria Silva. A Maria Silva pergunta sobre os concursos. Nós suspendemos, porque o concurso ele exige a presença. Nós suspendemos tanto os concursos públicos da SEMEC, os promovidos pela SEMAD, suspendemos o edital que ia ser publicado também da Guarda Municipal, suspendemos também o edital de projetos culturais e esportivos, porque necessariamente as pessoas têm que ter a presença, levar documentos e tudo. Então, para poupar neste momento aglomerações, para poupar neste momento fluxo de pessoas intenso para determinadas áreas, nós resolvemos suspender. Passada essa gravíssima crise, nós vamos imediatamente anunciar as novas datas dos concursos e dos editais dos recursos da cultura e do esporte.
A redação do Roma News pergunta ao senhor prefeito se há algum tipo de mecanismo que ofereça vacina para pacientes com mobilidade reduzida, não podem sair das suas casas para ir a algum posto, se há algum tipo de serviço em relação... Ele imediatamente checar logo com a coordenação da vigilância epidemiológica, pedir que a assessoria ligue para a Leila Flores imediatamente. Ela está falando em relação à vacina dos idosos. Pois é, imediatamente ligar para Nós temos situação de pacientes acamados. Pacientes acamados. Pacientes acamados são aqueles que estão doentes, né, ou estão com uma doença agora, ou tem já uma doença crônica, que não tem capacidade locomotora, portanto, com laudos médicos e tudo. Eu vou passar um número, é o 3184 6125. 3184 6125. Com esse número, através dele, se faz o agendamento da vacinação de pessoa que está acamada, sem poder se locomover para ir ao local de votação. De vacinação. Perdão, local de vacinação. Vacinação. A Lima está perguntando aqui qual é a previsão da chamada do restante dos enfermeiros que passaram no último concurso da SESMA. Não, todos os enfermeiros nós já chamamos, já publicamos o decreto de chamamento de todos os enfermeiros nas vagas disponíveis. A gente tem vagas criadas pela lei que nós completamos agora, todos os aprovados que atendem o número de vagas, ou seja, nós não temos nenhuma vaga disponível no quadro efetivo da prefeitura. Né? Quadro efetivo da prefeitura, ou seja, onde pode ser nomeado um concursado, nós completamos. Mais alguma pergunta de internauta? Está só selecionando. Ou O Edson Magno pergunta para o senhor quais os cuidados a prefeitura está tomando com os funcionários municipais, os servidores municipais. Com servidores municipais, nós temos como regra uma série de normas que dispensou do trabalho presencial quem tem mais de 60 anos, como regra, dispensou quem é diabético, hipertenso, cardíaco, do trabalho presencial. Estimulamos também, através de decretos e portarias nos diferentes órgãos, estimulamos o teletrabalho ou o trabalho a partir de casa, né? Levando metas para cumprir em casa. Isso está estimulado em todos os órgãos. Fizemos também alguns o revezamento. Você tem, por exemplo, a Secretaria de Educação. Nós estamos com as aulas suspensas, mas nós temos algumas atividades, como hoje mesmo, nós estávamos entregando kits de merenda escolar. Então, houve um revezamento para alguns servidores estarem presentes. Também existem algumas atividades, como vigilância, que são atividades essenciais, que não pode o funcionário deixar de estar lá. A Guarda Municipal e os trabalhadores da saúde são serviços essenciais nesta hora. Não há como a gente restringir a presença dos mesmos, porque são funções essenciais de garantia da própria cidade. Mas nós estamos com muito cuidado, caso a caso, cada secretaria e órgão preparando atos próprios que são homologados e validados por mim, mas estabelecendo ritos próprios, critérios próprios de proteção aos servidores, mas garantindo que a população seja assistida. O senhor falou no início da live, prefeito, mas muita gente ainda pergunta aqui o que vai se fazer em relação à falta de máscaras, luva e álcool em gel nos equipamentos de saúde da cidade. Bom, vamos lá. Eu já expliquei, já fiz relatos, mas vou voltar a falar. Nós falaram sobre os pronto-socorros e UPAs que não teriam álcool em gel e máscaras. Não é verdade. Nós estão lá sendo disponibilizados de acordo com as portarias do Ministério da Saúde. Estão sendo disponibilizados. Mas nós já adquirimos álcool em gel hoje, milhares de frascos,
que serão disponibilizados para todas as nossas unidades de saúde, unidades básicas até unidades de média e alta complexidade. Também o Ministério da Saúde está enviando e chega a Belém uma parte desses materiais de EPI, que são as máscaras, que devem chegar na sexta-feira. Chegam para o estado todo e uma parte desse quantitativo será destinado para Belém e nós entregaremos nas unidades de saúde através da equipe da SESMA, da Secretaria de Saúde. Prefeito, o Vitor pergunta aqui se por conta da pandemia serão paralisadas as obras no município. Nós não paralisamos ainda as obras, que nós estamos, insisto, preocupados com, além, principalmente a proteção, mas também com a economia, de você gerar desemprego em massa. Tá? Nós temos serviços essenciais que não podem parar. Você tem serviços de coleta de lixo, serviços de limpeza urbana, serviços de saúde, da guarda, que não podem parar. E as obras da prefeitura, em regra, são obras essenciais. Nós temos obras de drenagem que estão acontecendo. Nós não estamos parando essas obras, elas prosseguem com controle, orientamos que nos canteiros de obra haja controle para evitar aglomeração, evitar que as pessoas tenham risco de se contaminar, mas nós estamos mantendo essas obras, que elas são essenciais hoje e serão amanhã para a cidade. São obras muito importantes. Da saúde, agora mesmo nós vamos entregar, concluir as obras físicas já com equipamentos, no dia 28 agora, a UPA do Jurunas. A gente entrega e em seguida faz a higienização, espero que no máximo em uma semana, 10 dias, a gente já esteja com a UPA funcionando, mas são obras cujo detalhe, levar agora móveis, equipamentos, a gente precisa de equipe, nós não paralisamos tudo não. O João Vitor, prefeito, pergunta se é de sua ingerência proibir que se cheguem passageiros de outros locais onde há um surto maior da doença. Como? Se é de sua ingerência proibir que cheguem passageiros de outros locais. A questão de passageiros de outros lugares chegando aqui. O decreto municipal proibiu que houvesse o desembarque de cruzeiros, né? E tem se mostrado no mundo como realmente locais de contaminação esses navios. Inclusive veio um recentemente e não desembarcou ninguém. Veio até em Coraci, recebeu algumas coisas lá e foi embora sem o desembarque. O decreto municipal atua nisso. Vedar, proibir a chegada de pessoas de outros estados, já tem uma manifestação nacional e você não pode vedar. O que nós estamos fazendo é ampliando o monitoramento, a orientação. A prefeitura está mobilizando equipes adicionais para auxiliar a Anvisa no aeroporto, para auxiliar dentro das áreas de porto e rodovia, o controle para monitorar, para fazer a averiguação se tem passageiro sintomático ou não, e orientar que aquele que vem de alguma cidade que já há transmissão comunitária, que ele tenha o seu isolamento, que ele fique em quarentena. Perfeito. A Isabel Maia pergunta aqui para o senhor se o prazo de 15 dias de paralisação das escolas será estendido. Eu não sei ainda. Nós vamos ficar avaliando. Eu já marquei uma nova avaliação para terça-feira da semana que vem, né? De hoje a 8 dias. A terça-feira nós vamos sentar com a equipe da Secretaria de Saúde e de Educação, avaliar o cenário para saber se nós vamos prorrogar ou não o período de paralisação das aulas. Hoje, como não aconteceu nada diferente de tirar de nós as preocupações, ao contrário, você continua um número crescente no país, né, de pacientes. Ainda no Pará, como eu disse, o número está estático, né, parou em 5, não aumentou, mas o nosso vizinho aqui já passou para 47. E São Paulo está com muita gente.
já passou de 2.000 pacientes, já passaram de 2.000 pacientes no Brasil. Então, a gente está preocupado. Então, eu diria, hoje nós iríamos prorrogar. Então, temos que trabalhar com os dois cenários, né? Como essa doença é uma doença nova e que tem se mostrado diferente em vários lugares, nós vamos aqui ficar monitorando para não colocar em risco a população. Perfeito, temos ainda 10 minutos de live, mas ainda para fazer a pergunta aqui da Vanessa, que pergunta se há alguma atenção especial para os pacientes da Casa Dia. Nesse Vanessa, momento. Sim, os pacientes da Casa Dia, sim. Inclusive a equipe se reuniu da Secretaria de Saúde com a coordenação da Casa Dia, a coordenação de toda a equipe, o Cledson, todo mundo, montando um plano, né, de atendimento para evitar a exposição, inclusive com acesso lateral, para quem fosse fazer vacinação agora, todo um cuidado muito especial com a comunidade que frequenta o Casa Dia, até pela vulnerabilidade. Sim, nós estamos bem atentos e preocupados para fazermos o melhor possível para evitar riscos à comunidade. Tem outra pergunta? Estou selecionando aqui. Muita gente acho que entrou depois da live, depois que você tratou do tema, mas só para reforçar, tem gente perguntando ainda se os concursos foram adiados. Bom, concursos públicos continuam a perguntar, certamente são internautas que ingressaram depois da nossa resposta. Sim, nós adiamos, suspendemos por hora. Concursos públicos, processos seletivos estão suspensos, porque eles exigem a presença das pessoas. Você iria formar aglomerações. Suspendemos. Como suspendemos também o edital dos projetos de esporte e o edital de projetos da cultura. São recursos que a Prefeitura disponibiliza tanto para a área esportiva quanto para a área cultural. Neste momento estão suspensos. Prefeito, a Cris aqui não é uma pergunta, mas ela está lhe agradecendo e lhe parabenizando pelos kits da merenda que ela foi buscar hoje no colégio para o filho dela. Ah, legal. A Alessandra perguntou aqui mais cedo se o senhor pretende fazer alguma parceria com as entidades privadas para distribuir álcool em gel para a população. Olha, que a entidade privada que tiver disponibilidade para nos doar, muito bem-vinda. Nós estamos publicando, inclusive, um edital agora que permita a doação de qualquer produto para a Prefeitura. Tá? Então, eu falei hoje de manhã com a nossa comissão de licitação, está sendo publicado este edital hoje, ou seja, qualquer doação para o município, no sentido de nós fazermos a distribuição, seja de álcool em gel, qualquer produto, inclusive alimentar, essa redução de atividade econômica, lembrem, ela começa a gerar problema em alguns segmentos da população. Quando você paralisa um bar, você tem, não é só o dono do bar que deixa de ter recursos, você tem o garçom, a cozinheira, o boy, né, a pessoa que dá apoio da limpeza do bar, ou seja, você tem um conjunto de pessoas, algumas que são diaristas, que deixam de ter o seu rendimento. E essas pessoas não tinham dinheiro guardado esperando uma crise. Então isso começa a nos angustiar para que a gente possa dar um reforço social, inclusive alimentar, né, para alguns segmentos que vão sofrer, e já estão sofrendo, mas vão sofrer profundamente com as paralisações da atividade econômica. Imagina, as pessoas estão deixando de ir para o Combu. Aí você tinha lá no Combu todos os restaurantes e bares. Aí, onde é que estão essas pessoas que estavam trabalhando? Os pilotos das embarcações, né? Os mecânicos das embarcações, os vendedores ambulantes que trabalhavam no entorno, toda essa gama de pessoas da população está nesse momento com profundas restrições econômicas. Então esse olhar, essa preocupação já fazem parte também do nosso planejamento. O Ministério da Cidadania, através do ministro Onyx Lorenzoni, ontem anunciou um repasse de recursos. Esse dinheiro chegando à municipalidade, nós já estamos com um plano, dentro do nosso plano de contingência, para dar um alento, né, um oxigênio adicional à manutenção da qualidade de vida dessas pessoas. Estamos muito preocupados.
Ok, pessoal, por hoje eram essas informações. Vamos continuar aí em oração para evitar que agrave em Belém, no estado do Pará, no Brasil, no mundo, né? Que deixe de agravar essa situação do coronavírus, mas estamos com um olhar muito convicto de que é possível sim, com esse esforço, com essa consciência coletiva que nós já estamos tendo na nossa sociedade, de preservar-se, de isolar-se, né? E da gente conseguir superar esse momento grave de crise. Um abraço, até amanhã, estaremos novamente aqui às 16 horas numa live, transmitindo informações diretamente para você. Termino dizendo, fique em casa.